A experiência da graça no centro da nova teologia de Paulo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu proponho para vocês a gente conversar um pouco sobre algumas questões muito profundas e interessantes a respeito da teologia cristã à luz da experiência da conversão do apóstolo Paulo. Então Paulo era um israelita, um fariseu, com as suas convicções teológicas bem delimitadas, bem estudadas, bem sólidas, a ponto dele realmente aí defender, a sua teologia, defender a sua compreensão das questões relativas aí ao povo de Israel e etc. E quando surge a pregação cristã, Paulo percebe algumas implicações que considera heréticas, equivocadas, erradas e ruins, e ele se sente comissionado e capacitado a reagir ao cristianismo, e aí toda a implicação de que Jesus Cristo era um Messias falso, de que todo o movimento em torno de Jesus Cristo era um movimento falso, espúrio, herético, que merecia ser condenado e combatido. E aí Paulo tem uma experiência extraordinária na estrada para Damasco e que obviamente sacudiu a vida de Paulo por completo e em especial a sua teologia, Por isso que eu falo que a partir dessa experiência existe uma nova teologia de Paulo. Porque muitas das questões que com certeza para ele eram ponto pacíficos, em relação aí a questões da identidade do povo judeu, da importância aí das tradições de Israel dentro do contexto do pensamento farisaico e etc., vão ser sacudidos e abalados pela revelação do Cristo ressurreto que confronta Paulo numa experiência de graça. Então Paulo, ele vive esta experiência da graça e esta experiência está no centro daquilo que vai se tornar a sua nova teologia. E eu trago esta reflexão para vocês baseado aqui numa parte da obra A Teologia do Apóstolo Paulo, de James Dunn. E James Dunn é um dos proponentes daquilo que a gente chama de a nova perspectiva sobre Paulo, que é uma escola de estudos paulinos com a qual eu não concordo 100%. Tenho as minhas discordâncias aí da escola da qual aí o James Dunn faz parte, da qual ele é um dos principais representantes. Ainda assim, mesmo discordando de várias coisas que eles pensam, que o James Dunn pensa, eu reconheço que o James Dunn fez os estudos paulinos avançar para um novo patamar e trouxe muitas questões relevantes e inclusive centrais para a discussão da teologia do Novo Testamento, especialmente, na minha opinião, em relação à teologia da lei, ainda que eu não concorde com a visão do James Dunn a respeito das obras da lei, mas aí esse é um ponto para a gente discutir um pouco mais aprofundadamente em outro momento. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, falando das obras da lei na questão da nova perspectiva sobre Paulo em Gálatas 2, Gálatas 3, se eu não me engano. Vou colocar um link na descrição deste vídeo. Mas em algum outro momento, quem sabe até eu faço um curso sobre a nova perspectiva de Paulo, então, ou pelo menos aí uma série um pouco mais aprofundada para vocês entenderem algumas questões de uma forma mais ampla. Essa é uma discussão que já existe no Brasil, mas no YouTube é uma discussão meio complicada, A teologia do YouTube ela é muito superficial em grande medida, em ampla medida, muito sensacionalista, etc. Tem pouca teologia sólida. Poucas pessoas discutem a nova perspectiva sobre Paulo no YouTube. Eu vi pouquíssima coisa a esse respeito. Eu vi esses dias, acho que o Franklin Ferreira falando alguma coisa, com certeza aí dentro, inclusive, de uma perspectiva crítica reformada, Vai ser esse pessoal que vai trabalhar um pouco desse assunto, e eu acho que a gente não deve deixar esse e nenhum assunto na mão dos calvinistas, Porque geralmente isso não cheira muito bem depois de algum tempo. De qualquer forma, eu gostaria de meditar com vocês aqui em alguns parágrafos desta obra, nas páginas 220 e 221, onde o James Dunn ele fala o seguinte para nós. Mais relevante para o nosso caso, a conversão de Paulo foi a conversão para Paulo, o teólogo. Não conversão de uma religião para outra. Ele permaneceu judeu e israelita. Embora possamos falar de conversão de uma forma ou seita da religião do seu povo, o farisaísmo, para outra, a
aí para se tornar da seita do Nazireu, né? Aliás, do Nazareno, né? Mas com certeza a conversão de Paulo deve ser vista como fulcro ou ponto de articulação sobre o qual gira toda a teologia de Paulo. E certamente foi o encontro com Cristo ressurreto, como ele o percebeu, que constituiu esse fulcro e ponto de articulação. Foi sem dúvida uma inversão total de alguns axiomas teológicos básicos sobre o status de Israel e a importância de preservá-lo, e de conclusões anteriores, Jesus como falso pretendente ao messianismo e rejeitado por Deus, que esteve no coração da reconstrução teológica que deve ter seguido. Tudo isso está implícito em 2 Coríntios 4, versos 4 a 6, em que Paulo fala explicitamente do seu evangelho, e em especial Filipenses 3, versos 7 e 8, que com rapidez seguiu esse processo de reconstrução e que seguiu direta ou imediatamente da experiência da conversão, são questões que não precisamos tratar aqui. Então vejo que existem algumas coisas muito interessantes aqui na forma como o James Dunn aborda algumas questões, que inclusive já vai fazer a gente perceber por que alguns calvinistas inclusive se incomodam com o pensamento do James Dunn. Especialmente porque o James Dunn ele domina, né, a história de Paulo, a teologia de Paulo, os estudos a respeito de Paulo, e ele coloca algumas questões que são um pouco incômodas dentro de uma perspectiva evangélica, reformada, tradicional, e que se cristaliza dentro de um tradicionalismo que inclusive faria talvez aí Martinho Lutero tremer no túmulo, né? Se tivesse imortalidade da alma, o Martinho Lutero tremeria no túmulo diante do apego dos reformados a tradições e etc. Esses dias, inclusive, eu fiz uma provocação a eles no Facebook dizendo que eles falam muito da soberania de Deus, mas adoram um ad hominem, né? Eles adoram essa coisa assim da tradição, de pintar inclusive o calvinismo como a tradição cristã verdadeira, correta, não sei lá mais o que e tal, etc. Alguns inclusive dizem que esse tipo de mentalidade e postura já conduziu muitos calvinistas de volta ao catolicismo, inclusive, né? Mas o que acontece aqui? Uma das coisas que eu percebo que vai chamar a atenção negativamente para, por exemplo, essa mentalidade tradicionalista, calvinista, tal e etc., é a questão de que Paulo nunca deixou de ser judeu israelita. O máximo que você pode pintar em relação à conversão de Paulo é que ele deixou de ser fariseu, né, um israelita fariseu, para se tornar um israelita judeu agora da seita dos nazarenos, a seita do caminho, que é como o cristianismo nasce, né? E nasce num ambiente judaico, com identidade judaica, com características judaicas, uma seita dentro do judaísmo e não fora do judaísmo, ainda que naturalmente a gente vai precisar pensar depois de toda a obra de Paulo completa, ele como apóstolo dos gentios e tal, não sei o quê. Pode ser que a partir de algum tempo depois o cristianismo, se mal ou bem interpretou Paulo é outra questão, rompe em grande medida com esta ascendência ou com essa característica e identidade judaica para se tornar uma religião um pouco mais assim, vamos pensar, diferenciada do judaísmo, né? Inclusive isso tem um monte de implicações em relação a questões de carnes imundas, guarda do sábado, circuncisão e um monte de outras coisas. Algumas dessas coisas são bem claras na teologia de Paulo, que existe uma contraposição entre o que ele pensa e o que muitos judeus, israelitas e etc. pensam. Outras questões são um pouco mais obscuras e vão numa área um pouco mais cinzenta. Mas só esta percepção do James Dunn, que é absolutamente correta e inquestionável, de que Paulo permanece judeu e permanece israelita, até porque não poderia deixar de ser israelita, né, de onde nasceu e de onde veio. Mas essa continuidade da identidade judaica do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios,
ela pode ser bastante assim problemática, né, para a mentalidade reformada evangélica que tenta se diferenciar do judaísmo, né, como cristão e tal e etc. E aí existem inúmeras questões implicadas dentro desta relação: Antiga Aliança, Nova Aliança, Antigo Testamento, Novo Testamento, e algumas das maiores polêmicas da teologia cristã estão dentro desta discussão aqui. E quando você coloca Paulo como estando do lado daquele que permanece judeu israelita, agora, entretanto, cristão, com a visão ali de que Cristo é o Messias, Cristo venceu a morte, Cristo é o Filho de Deus, Cristo venceu o pecado, e quem está em Cristo, né, é o verdadeiro Israel e tem a salvação e etc. E inúmeras questões relativas aí à eleição e graça e etc. E quando a gente coloca as coisas nesses pontos, aquela, vamos pensar assim, ruptura com a Antiga Aliança, com o Antigo Testamento, com a identidade judaica, ela se torna menos sólida em certo sentido, né? E aí nesse ponto os nossos amigos reformados, eles tremem na cadeira, né? Porque eles gostam de colocar assim aqueles que mantêm algumas práticas, né, que vêm do Antigo Testamento, como os judaizantes, que inclusive Paulo combateu os judaizantes, tal e etc. Mas se Paulo permaneceu judeu, israelita, e simplesmente agora de uma seita diferente dentro do judaísmo, isso inclusive pode criar alguns problemas assim para você diferenciar de forma assim muito rígida, muito fanática, muito radical, né, Paulo antes da conversão e depois da conversão. Como por exemplo, Paulo antes da conversão era um adventista, judeu, legalista, que guardava o sábado e mandava matar quem era diferente dele. Aí quando ele se converte, ele se torna presbiteriano, calvinista, lá do século XVI, não sei o quê. Essa imagem que às vezes alguns tentam passar, ela desvanece, ela cai por terra, ela se revela incorreta, e claro que eu estou colocando aqui a questão de uma forma caricata, mas em realidade é exatamente esse o quadro que se pinta muitas vezes por aí. Tenta se fazer Paulo como um ex-legalista judeu para se tornar um evangélico reformado, e as coisas não são exatamente assim. Aí depois o James Dunn vai dizer que é bem importante a gente perceber assim que esse encontro de Paulo com Cristo ressurreto ali na estrada de Damasco, realmente assim é o fulcro, né, de toda a teologia de Paulo, de tudo aquilo que Paulo vai escrever e vai perceber agora não mais como unicamente judeu, mas como um judeu messiânico, como um judeu cristão, um judeu da seita do caminho, né? E aí ele termina essa sessão dizendo aqui: o que não se deve ignorar é a evidência de que a experiência de Paulo exerceu papel vital na reconstrução de sua teologia, agora como cristão e apóstolo. A teologia de Paulo não nasceu nem foi sustentada pelo puro exercício cerebral. Era a sua própria experiência da graça que estava no seu centro. Então aqui existem coisas assim muito interessantes dentro desse contexto como um todo, e eu confesso para vocês que eu me sinto pequeno para refletir sobre esse assunto com vocês em função da tamanha importância que é esse assunto, e eu me sinto incapaz de colocar as questões de forma como as questões merecem ser colocadas, o quão importante é isso aqui que o James Dunn está falando. Então, basicamente o que acontece aqui é o seguinte: toda esta experiência de Paulo, que vai ficar assim bem marcada, né, em alguns momentos das coisas que ele escreve, em muitos momentos, em muitos contextos, tudo isso aqui não é meramente resultado de um esforço intelectual, como alguém que desejou ver as coisas sob um ângulo diferente, e depois de muito exercício teórico, retórico e etc., guinou, né, de um judaísmo puro para um judaísmo cristão ou para um cristianismo. Não foi essa exatamente a trajetória de Paulo. Paulo, sim, ele teve que fazer um amplo trabalho
pessoal, em termos do seu entendimento da realidade, da revelação, da escritura e do evento Cristo e da ressurreição e etc., em função de tudo que ele experimentou com Cristo. Não é simplesmente uma questão teórica, é uma questão prática. É esta experiência da graça na prática, que inclusive envolve visões, envolve milagres, e aí a gente tem o Paulo pentecostal também, né? Que é outra dificuldade para os nossos amigos reformados, ou pelo menos é uma coisa interessante, né? Eles respeitam a experiência, entre aspas, mais pentecostal lá no primeiro século, depois tudo é heresia, tudo é mentira, tudo é falsidade, tudo é loucura da cabeça das pessoas, né? Em relação a essas questões assim mais do carisma mesmo, do espírito, do milagre, do dom, daquela coisa assim que o pentecostalismo se identifica mais e explora mais. Mas veja que coisa interessante, é esta experiência da graça que agora muda a teologia de Paulo de ser uma teologia até então farisaica, legalista, o que inclusive é uma coisa super interessante, né? A gente percebe Paulo como o antifariseu, o antilegalista. Mas isso só acontece por causa desta experiência da graça, no centro, né, desta transformação para aquilo que viria a ser uma nova teologia, que não é meramente teórica ou retórica, mas é também em grande medida prática, né? E Paulo queria que fosse prática, né? Que Cristo fosse realmente não somente conhecido intelectualmente, mas vivido num contexto de fé, num contexto da própria graça, no contexto de obediência, de comunhão, mesmo até o sofrimento, mesmo até a dificuldade, e carregar as marcas de Cristo, e toda aquela teologia de Paulo que a gente sabe assim que realmente mudou o mundo em função da sua percepção de quem Jesus Cristo é. Então fica aí a reflexão sobre a centralidade da graça dentro desta experiência e que esta experiência também precisa ser a nossa experiência, né? Se a graça não for central em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente fala, em tudo que a gente vive, em tudo que a gente deseja, em tudo que a gente proclama, a gente provavelmente ainda está como Paulo militando do lado de algum legalismo, de algum farisaísmo, de algum fanatismo, inclusive que pode ser perigoso e nocivo, e frequentemente é perigoso e nocivo, e precisamos ter esse encontro, né, na estrada para Damasco com o Cristo ressurreto. E aí, assim, né, se esse encontro precisa ser literal ou metafórico, já é uma outra discussão interessante, né? Nem todos nós cristãos teremos o privilégio de, quem sabe, receber a revelação, a visão, o confronto pessoal e particular tão pesado que Cristo fez com Paulo na nossa experiência pessoal. Ainda assim, podemos ter essa experiência, pelo menos por tabela, percebendo como que ela foi vivida por esse camarada extraordinário na nossa história, que influenciou tanto a nossa vida, a nossa teologia. O Ezequiel Gomes é uma pessoa antes de Paulo e outra pessoa antes de Paulo. Por quê? Porque encontrou Cristo em Paulo e naquilo que viu Cristo em Paulo procurou imitar, né? Como o próprio Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. E com certeza Paulo é uma das grandes inspirações da minha vida. Eu devo muito, né, ao conhecimento da teologia de Paulo. Fico feliz de saber que o meu próprio mestrado, minha própria questão aí dos estudos, né, tem que ver com a questão aí do Novo Testamento, especialmente das cartas paulinas, a atitude da qual nunca me arrependi, muito pelo contrário, e é por isso que a gente vai continuar fomentando esta experiência com a graça de Deus que nos dá uma nova teologia, tal qual a gente pode perceber também na experiência do apóstolo Paulo. Um abraço a todos.